Alô? Prontinho. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma tarde, uma aula de iniciando o Espiritismo, conhecendo o Espiritismo, né? Já está no nosso horário. Vamos ver o que o nosso mestre nos traz para a tarde de hoje. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e bem-estar da humanidade. Que, admitindo desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que um homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora, senão instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo. E, acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tenha hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque, sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens na terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois,
o pobre de motivo, assim, para acusar a providência, como para invejar os ricos, e esses para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, no momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regenerarem pela lei da caridade. Muito interessante, né? Porque muita gente pergunta, não seria mais justo distribuir todas as riquezas igualmente? E aqui no Evangelho, né, a espiritualidade nos prova que não. Que existe um para quê. Senão ninguém, se todos fossem ricos, ninguém trabalharia e aí o progresso no mundo não viria. Se todos fossem pobres, não teriam oportunidade do trabalho, não é verdade? E aí o mundo não evoluiria. Então, essa diversidade é fundamental para a nossa evolução. Então, que nós saibamos aproveitar o que temos e fazer bom uso disso. Aí a gente remete para a parábola dos talentos, né? Que o Senhor deu a cada um, né, os 5 talentos. Aí um voltou com aqueles talentos triplicados. Senhor, eu apliquei e multipliquei. Aqui está. Vá, servo fiel. Né? Que bom. O outro ficou com tanto medo que guardou. E o outro perdeu. Enfim, não adianta também a gente guardar, enterrar e não fazer nada. Temos que trazer, temos que multiplicar, temos que fazer rodar aquilo que nos é dado, nos proporcionado. Não é verdade? Então, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento e agradecer. Sempre começando com agradecimento, né? É tão importante. Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Joana, mentora dessa casa, espiritualidade amiga. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para estudarmos as Tuas mensagens, os Teus ensinamentos, Senhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, tentando buscar o autoconhecimento, o autodescobrimento, e assim, tendo a oportunidade dessa mudança tão necessária em nossas vidas. Então, Senhor, te pedimos, abra os nossos corações, amplie a nossa mente, para que possamos aproveitar da melhor forma as reflexões da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, né? Quem foi ao congresso domingo? Viu na internet? É mesmo? E passou direitinho? Legal, né? Olha só, como eu estava contando para vocês, realmente foi lindo, porque foi sobre um amor. E todos entraram bem dentro do tema, né? Foi lindo. Eu trabalhei mais do que assisti, mas o pouco que eu consegui assistir foi maravilhoso. E uma amiga me passou o depoimento que o André Trigueiro, que foi um dos nossos palestrantes, colocou no Facebook. Assim, vou compartilhar com vocês, porque eu achei muito bonito. Imagine o dia inteiro consagrado ao entendimento do que seja o amor e de como a energia amorosa explica os fundamentos da vida e do universo. Foi o que aconteceu ontem no Metropolitan, no Rio, num evento que reuniu aproximadamente 3.500 pessoas.
dos eixos gravitacionais que movimentam as galáxias, a dança das menores partículas do universo, da relação de interdependência entre todos os setores da natureza, ao sentido ético da solidariedade entre nós, da física quântica ao exemplo de Madre Teresa de Calcutá, do amor que se sobrepõe a todas as virtudes, à armadilha da culpa ou da dificuldade de perdoar. Recorreu-se à ciência, filosofia, psicologia, espiritualidade, poesia, música e humor para desvendar os bastidores em que o amor, esse sentimento nobre que gera saúde, dissemina esperança, promove o bem-estar e inspira a abnegação, a renúncia e o sacrifício, transforma, revoluciona, muda paradigma e a visão do mundo. Não saberia resumir aqui todos os insights do 7º Congresso Seja Barra. Só sei que foi assim. Lindo, né? Espetacular. Ele é fantástico, né? Bom, enfim. Então, foi isso, né? Foi uma tarde imersa no amor, como ele diz, né? Ciência, filosofia, enfim. Mas vamos lá, vamos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre pensamento. E como eu cuido da livraria, recebi, tanto de uma distribuidora quanto de uma editora, um depoimento numa feira do livro que eu quero compartilhar com vocês. Eu vi isso ontem, porque eu não tive tempo, né? Enfim, segunda, terça-feira que eu vi. Então, Jana, passa para a gente. É só para a gente compartilhar, é um depoimento, né, numa feira do livro, para a gente pensar. Estou na Bienal do Livro e venho fazer um testemunho do livro Médico Jesus, do José Carlos de Luca, que tem me ajudado muito no meu trabalho profissional. A gente encontra no dia a dia muitos pacientes descrentes, sem fé, e muitas vezes a gente sabe que a doença provém justamente dessa falta de fé. E eles, com esse pensamento negativo e tudo, eles vão adquirindo doenças primeiramente mentais e depois físicas. E com esse livro que eu tenho encaminhado a esses pacientes, eles têm mudado a forma de encarar a vida e de agir. E isso tem realmente repercutido na saúde física e na saúde espiritual desses pacientes. E ao mesmo tempo que eles se sentem melhorados e motivados, eu peço a eles que passem essa mesma experiência para outros pacientes ou para parentes que se encontram na mesma situação. E é bem interessante o feedback que eu tenho deles. É sempre uma melhora de encarar a vida com mais serenidade, com mais paciência, sabendo que eles são os agonistas da saúde e da doença. Esse livro realmente fez a diferença e eu posso falar isso como médico e como espírita. Então, né? É lindo, é um livro muito bonito, mas como nós vamos falar sobre pensamento, eu acho que tinha tudo a ver esse depoimento, porque quando nós mudamos a nossa sintonia mental, né? Nós podemos ter a sintonia positiva ou a negativa, nós vamos ver no decorrer, nós mudamos. Nós podemos escolher a saúde ou a doença. E foi isso que ela mostrou, né? Que através de um livro, de uma leitura né, edificante, nós conseguimos mudar a nossa sintonia, a nossa psicosfera e buscarmos a cura. Ok? Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre atuar no pensamento, um dos ensinamentos de Joana também. Então, vamos ver, né? O que nós temos aqui. Tudo é energia. Tudo vibra em determinada frequência. Isso a ciência prova a cada dia, a cada momento. Até então não se sabia, né, que pensamento era energia. Hoje em dia, todo mundo sabe, né? Pensamento a gente não vê, mas aqui está passando milhões de ondas. E nós estamos imersos a elas. Tá? E o pensamento é uma delas. Olha só, AM, FM, ondas celular, rádio amador, TV, isso tudo é energia. E nós estamos também contribuindo com o nosso pensamento para essa ambiência energética.
Então, vamos lá. O corpo é movido por impulsos elétricos, concordam? Ok? Então, olha só, o nosso movimento é comandado por impulsos elétricos. A audição, não são ondas sonoras que nós já vimos? Energia. A visão, os fótons através do nervo óptico. Olha que interessante, né? Como eu já falei para vocês, eu sou monocular porque eu tive um acidente que eu lesionei o nervo óptico. Ou seja, a energia entra, mas não chega à máquina do meu cérebro. Ok? Então, o meu olho vê, mas o meu cérebro não identifica. Então, vamos vendo, vamos pegando esses detalhezinhos, porque já já a gente vai chegar no carro e vai ver a importância que é o nosso pensamento, toda a parte energética com a nossa matéria, ok? Dentro da ótica fisiológica, quando pensamos, nosso cérebro emite um comando, consciente ou inconsciente, ok? Consciente, como nós já vimos, é quando eu ajo, eu faço a ação. Inconsciente, quando, muitas vezes, eu reajo. Ou, quando viu, já fiz. Pisou no meu pé, eu gritei, ok? É uma reação, eu tiro. Então, é inconsciente, eu não tenho consciência daquilo, mas o meu corpo reage. E aí eu digo, nossa, doeu. Tá? O pensamento, muitas vezes a emoção gera um pensamento e muitas vezes o pensamento gera uma emoção, ok? Lembrando sempre que quem pensa é o espírito, tá? E quem processa é o nosso cérebro. Então, eu botei ali, olha, como se a pessoa, tá, fosse o espírito. O carro fosse o nosso corpo. E um motor fosse o nosso cérebro. Tá? Para a gente entender direitinho como é que a gente funciona em termos de cérebro, de espírito e de corpo. Muito bem, quem pensa é o espírito. O homem está ali do lado de fora, independente do carro e do motor, ok? Mas quem processa é o nosso cérebro, porque nós estamos encarnados, certo? Aquele carro ali, ele está batido, tá? Então, vamos fazer o paralelo. Quem pensa é o motorista está ali inteiro. O motor, provavelmente, está protegido, mas o corpo está danificado. Então, o espírito pensa, o corpo processa, mas o carro não anda. É quando eu danifico o meu corpo. Tá? E quando o cérebro está danificado, né, nas doenças neurológicas, o espírito está ali, ele está consciente. O corpo está ótimo. Né? Os triglicerídeos, a pressão, o açúcar, enfim, está tudo funcionando direitinho. Mas o meu cérebro, o motor, está danificado, eu não consigo me comunicar, eu não consigo me locomover, né? Numa doença neurológica. Deu para entender direitinho a importância do corpo, do cérebro e do espírito? Sim. Ele não consegue passar. Ele, quando está encarnado, tá? Ele está ali, provavelmente, ele não tem essa consciência, embora ele tente. Mas, quando ele dorme e se desprende daquela matéria,
ele tem consciência, tá? Porque é uma prisão. Alguém já viu aquele filme, O Escafandro? Peguem para ver, é maravilhoso. O coma também. O que é o coma? Vamos lá. O espírito está ali, íntegro, o corpo está perfeito, mas o cérebro, que é o motor, não está funcionando, ele está desligado. Ok? Quem vai e volta conta várias experiências, a experiência de quase morte. Não é verdade? Que vê, muitas vezes, a operação sendo feita, o choque sendo dado para voltar e sente aquele puxão, e aí a pessoa volta à consciência. Exatamente. Tá? Bem entendido isso? Alguma dúvida? Porque é importante a gente saber, porque a nossa responsabilidade com o nosso corpo, com o nosso veículo, é fundamental para a nossa vida. Porque é o nosso corpo que nos dá todas as possibilidades, né, da nossa evolução. Nós vimos a Paralimpíada, não foi? Gente, que espetáculo! São uns heróis, que exemplo de superação. Aquele nadador com filhinho no colo, que coisa mais linda! Aí a gente fica com vergonha, né? Eu fico. Nossa, que coisa, né? Então, veja bem, na dificuldade, olha só, nós temos que valorizar, sempre, nós vamos falar sobre pensamento, mas como o pensamento atua no nosso corpo, é importante que a gente fale do nosso corpo. Porque, olha só, na Paralimpíada, né? Um sujeito, como ela falou, sem os braços, sem as pernas, nadando. Ele poderia estar deprimido, ele poderia estar desiludido, infeliz? Não. Ele está lá batalhando. Ou seja, se ele teve, por algum motivo, que expiar uma deficiência dessa, ele está saindo muito bem. Então, com certeza, merece uma salva de palmas, porque ele está cumprindo, digamos, com o desafio encarnatório dele. Ok? Isso, o que aconteceu, enfim. O corredor também de carro, né? Que perdeu as duas pernas, ele continuou correndo, ele continuou, né? Ou seja, mesmo com a dificuldade que a vida lhe impôs, não é verdade? Sabe Deus por quê? Ele conseguiu superar. Então, cabe a cada um de nós cuidar o máximo do nosso corpo. Aí, em vigilância com o nosso carro, por isso que a gente tem que fazer revisão no carro e nossa, né? Justamente para manter o máximo possível saudável, para conseguirmos ultrapassar as nossas dificuldades e a nossa evolução encarnatória. Ok? Então, vamos lá. Todo pensamento gera uma emoção, e toda emoção está associada a um pensamento. Então, cérebro e coração estão ligados. Daí, são parceiros. Esse pensamento, na forma de impulsos nervosos, movimentam partículas energéticas que chegam a seus destinos, percorrendo todo o nosso corpo. Então, vamos lá. Nós podemos escolher se nós queremos um tempo de trovoadas e muita tempestade, ou o sol que brilha. Nós não conhecemos aquelas pessoas que carregam a nuvenzinha em cima? Ó vida, ó azar, não é? Ou então aquela que diz assim, pode estar no maior dificuldade, mas está sempre positiva, está sempre batalhando, não é?
e acreditando na sua vitória. Diga, Marta. Ah, não, você estava falando do rapaz que faleceu na Olimpíada. Não, eu estava falando daquele corredor de carro que cortou as pernas. Ah, tá, tá. Ah, do rapaz da novela. Achei que foram da Paralimpíada. Olha, Marta, você está que nem eu. Meu marido diz assim: qual é o sujeito da frase? Ah, do rapaz que morreu no Rio. Agora eu estou sabendo o sujeito da frase. Aí não vamos entrar nisso. Bom, não sei. Eu não vejo novela. Não sei. Mas aí são sincretismos que... Bom, aí eu não sei qual é a ciência disso. Nada. Ele pode ter tido uma parada qualquer e não... Bom, aí não sei. Mas vamos lá. Então, ondas eletromagnéticas percorrem o nosso corpo, ondas carregadas energeticamente. O pensamento atua na parte subatômica da célula. Isto é ciência. Tá? Por isso que aquele que carrega um pensamento negativo, a tendência é ter mais doenças do que aquela pessoa que carrega o positivismo, né? Acreditando que vai conseguir, que vai melhorar, que vai ultrapassar a dificuldade. Ok? E aí, nós podemos analisar e ver se essas ondas eletromagnéticas percorrem o meu corpo todo. Se eu tenho um pensamento negativo, obviamente, essas ondas são carregadas negativamente. E aí o que acontece? A pressão sobe. Quando eu tenho uma briga séria, a pressão sobe. O gástrico, o que acontece? Os sucos gástricos são jogados no estômago, logo a gente fica o quê? Com dor de estômago. Aí vem as úlceras, a gastrite, não é verdade? Outra coisa que a gente pode analisar, depois de uma discussão séria, de um processo que você passa muito tenso, como é que o corpo fica? Rígido. Aí a gente enrijece. E depois, não parece que um caminhão passou em cima? Olha só, e isso foi o quê? Simplesmente o nosso pensamento. Tá? É a atuação dessa carga energética sobre nós. Então, quando acontecer isso, gente, vamos respirar, oxigenar o nosso cérebro, porque nesse momento nós estamos alimentando saudavelmente as nossas células. Não atua na parte subatômica de cada célula? A respiração é oxigênio. Então, nós estamos dando condições saudáveis a elas. Ok? O nervoso, como a gente está falando de respiração. O que a gente diz quando uma pessoa aparece nervosa e assustada? Calma. O que a gente fala? Respira. Olha só. Isso não é instinto? Aí vem a ciência e explica por que a gente precisa mandar respirar.
Não é verdade? Tomar água com açúcar. Por que que o açúcar acalma? Por que que a gente gosta tanto do chocolate? Né? Mas é isso. É a nossa química sendo atuada pelo próprio pensamento, ok? Estudiosos informam que temos entre 60 mil e 95 mil pensamentos por dia. Esses são todos saudáveis? A gente consegue vigiar todos os nossos pensamentos? Quando a gente vê, a gente está pensando besteira, né? Por isso que tem vigiai e orai. Não é orai e vigiai. A gente vigia, opa, estou pensando besteira, faz uma prece, e aí se reconecta e sai daquela sintonia. Então, vamos lá, gente, pensamento positivo, olha que carinha gostosa, né? Rápido e longo, de longo alcance, vibra numa maior frequência. Vocês já repararam que o alegre está sempre esfuziante, está sempre pulando, tem energia de sobra? Por quê? Olha a ciência comprovando. Olha a onda de um pensamento feliz. Ele é rápido. Por isso que a espiritualidade nos diz que a prece atravessa o universo. Quando a gente tem um pensamento bom, um pensamento feliz, um pensamento de oração puro, chega onde for. E o pensamento negativo? Carregado, pesado, lento, olha só, ele sobe, ele desce. Aqui tinha umas carinhas tristes, mas que não está aparecendo. O deprimido não sai do lugar. O deprimido não quer ver a luz do sol. Não é verdade? O deprimido se tranca dentro do quarto de janela e cortina fechada. Quando a gente perceber que alguém está, como disse minha amiga, né? E eu estou mal, estou debaixo da cama. Não está nem em cima da cama, ela fica debaixo da cama. Não é? Aquela que escova os dentes de olho fechado? Pois é a mesma. Ela entra numas crises que nem ela se aguenta, coitada. Mas é isso, é exemplo e é fato. Né? Quem não conhece uma pessoa que está deprimida, que não quer sair de casa? Então, o que, que a gente precisa fazer, gente? Tirar, convidar para sair, tomar sol. Sol é prana, sol é energia. Nós vamos ver depois com cuidar do corpo, né, que Joana também nos traz como regra básica para a saúde. Nós vamos ver que o sol é fundamental. Então, no pensamento negativo, é aquele que se arrasta, é aquele que pesa, ok? E isso é uma opção nossa, que nós podemos optar. O que, que nós queremos carregar? O positivo ou o negativo? O positivo, quando nós pensamos positivo, pela lei da afinidade, nós atraímos o quê? Sempre o positivo. E o negativo, o negativo. Não teve aquela... Correu aí pelos WhatsApps da vida um mendigo de rua, né? Com cartaz. O dia está lindo, eu sou feliz, tereré, tereré, tudo positivo. E aí passou um homem e a cestinha dele tinha dinheiro e ele muito bem. E um homem passou e disse assim, mas vem cá, você é morador de rua, nessa alegria toda? Ah, doutor, eu dizia, sou um pobre coitado, infeliz, perdi minha casa, não tenho o que comer. Todo mundo passava e nem me viam. E agora, todo mundo para até para ler e me dão dinheiro. Sabe que você tem toda a razão? Olha, vamos fazer o seguinte, gostei da sua estratégia de marketing. Vamos lá, vou te dar um terno, quero você de banho tomado amanhã no meu escritório. Tá vendo, doutor? Até emprego eu arrumei.
Não é? Enfim, então é isso. Quando a gente vibra no positivo, a gente atrai o positivo. E aquele, né? Eu tenho uma das minhas filhas, eu brinco que ela é amiga de São Janjão. Ela, não, podemos ir, vamos encontrar a vaga na porta. Eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, a gente vai e encontra a vaga. Ou seja, é aquele positivismo, seja no assunto que for, que você acaba atraindo o positivo. O que nós vimos na aula passada na autoestima, né? Quando nós falamos da autoestima? Quando a gente acorda já praguejando o dia, a gente vai ter muito trabalho para botar ele na linha. Porque quando começa errado, tudo vai errado. Mas vem cá, o dia começou errado, mas será que não fui eu que levantei, né, de mal com a lua? Então, quando essas coisas acontecerem, vamos parar, vamos pensar um pouquinho. Dá uma parada, respira. E diz, espera aí, aonde foi que eu errei? Aonde é que eu botei o pé onde não devia? Retrocede, e aí começa de novo. Vai melhorar, as coisas entram nos eixos. Exa. Ah. É isso aí. Olha só. O seu pensamento atrai, com certeza, essa historinha, né, que você contou a respeito do viajante que pergunta pelas pessoas da cidade. O que acontece conosco? Aquelas pessoas que só pensam ó vida, ó azar, atraem essas pessoas também por sintonia. E aquelas pessoas alegres, puxa, ela só anda com gente super alegre, super disposta. Por quê? Porque atrai. Porque as pessoas se aproximam pela afinidade. E quando nós cruzarmos com algum ó vida, ó azar, vamos dar um abraço bem forte, vamos abrir um sorriso maravilhoso e vamos acolher essas pessoas que a gente consegue transformar. Ah, vamos tentar. Vocês já repararam que o abraço, depois nós vamos ver os chakras. Você abraça, a pessoa fica dura. É verdade. É verdade. Você beija a pessoa da orelha. Por quê? Porque ela está tão mal que ela não quer o contato. Mas tenta, insiste. Oh, meu Deus. Olha só, mas aos poucos é processual, né? Como a nossa transformação que nós vimos, né, na autoestima, naquele processo de autoconhecimento, a nossa reforma íntima também é lenta. Então, você dá um abraço, dá 2, dá 3, no 5º, no 10º, ela já vai dar um sorriso. Quem sabe? Vamos acreditar. Olha o pensamento positivo. Olha o pensamento positivo. Mas também, às vezes, é o livre-arbítrio. A gente ensina o caminho, a gente mostra qual é a melhor maneira. Mas nem sempre as pessoas acolhem ou aceitam. Aí depende.
vai, né? Que? Oi. É. Fala. Vamos lá. Calma. Exato. Então, vamos lá. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso. Também existem as pessoas com uma carga energética muito negativa, que quando a gente se aproxima, a gente fica mal. Espera aí. Então, vamos parar. Vamos lá. Chutando... Exato. Calma. Aí, o que acontece? Vamos parar e vamos pensar. Quem é o responsável? Lembra quando eu digo sempre, o que mais a gente aprende aqui? Responsabilidade. Será que eu não abri uma janelinha e deixei me influenciar por essa energia? Aí entra o autoconhecimento, tá? Se eu me conheço, eu sei que eu estou, né, entrando naquela sintonia, já estou ficando meio irritada, vamos dar uma parada? Por quê? Ele me irrita profundamente. Não é o que a gente diz? O dedinho não está sempre apontando para o outro? Ele me tira do sério. Espera aí, eu me deixo sair do sério, eu me deixo irritar, porque eu sou responsável pelo que eu gero em mim. E o outro pode querer me tirar do sério, pode. Ou faz inconscientemente. É extrema. De maus pensamentos? Tudo bem, mas por causa disso, por ser complicado e difícil, será que a gente vai se negar? Ah, sim. Acredito. 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 Existem pessoas com uma energia. Não, com certeza. Com certeza, aquela pessoa que entra na sua casa e a planta que era verdinha, no dia seguinte está igual palha. Aconteceu comigo. Acontece, isso é energia. Então, gente, como... Então, é isso que a gente está vendo, a importância do pensamento nas nossas vidas. Todo mundo tem uma história para contar, de uma amiga invejosa, de uma pessoa supercarregada. E aí a gente vai ver também a nossa responsabilidade, porque eu não posso falar do outro, tá? Nós temos que falar de nós. Olha a responsabilidade de cada um de nós com o planeta. Não tem aquela pessoa supercarregada que estraga a sua geladeira, a planta morre. Veja bem, e aí a gente entra na casa de alguém ou em algum ambiente e fica com dor de cabeça? Se sente mal, sente náuseas. Não é fato? Isso é o quê? É um ambiente, é aquela energia que nós vimos que está
carregando negativamente o ambiente. Ou então aquela casa que a gente diz assim, gente, adoro ir na casa da tia fulaninha. Me sinto tão bem. Não é? Então, é isso, gente. Olha a nossa responsabilidade com o planeta. Depois a espiritualidade diz que o nosso planeta é marrom. É o quê? É a densidade dos nossos pensamentos. Então, vamos colaborar com o coleguinha, né? Vamos trabalhar isso em nós. É tão importante. Nada é fácil. Ainda mais quando se trata da nossa transformação. Achar que o outro pode mudar é muito fácil. A fulaninha pensa sempre negativo, ela que mude o pensamento. E eu faço o que com os meus? De sim, mas é isso. É isso que nós estamos falando aqui. Não é só uma questão de religião, mas é uma maneira de viver, é uma filosofia de vida. Né? Joana nos traz a psicologia transpessoal. E a ciência corrobora a cada momento tudo isso que a espiritualidade está trazendo. Como ela disse, uma pessoa que não acredita em espiritismo, digamos, nessa filosofia de vida, está a ciência aí, a neurolinguística para mostrar. Sim, isso é fato. Então, não tem por que não nós trabalharmos e prestarmos atenção no fator pensamento. Aquilo que eu falei, o corpo sofre, adrenalina, pressão, diabetes, gastrite, úlcera, alergia, dor muscular. Isso tudo nós causamos por um simples mau pensamento. Ok? A gripe, seja lá o que for, né? Como falou aqui, a alergia. Por que eu acordei gripada? A hora que vocês pararem para pensar, analisar, olha o autoconhecimento, o autodescobrimento de Joana. O porquê daquilo, eu acordei me sentindo desta forma. Uau! O que será que causou? Vamos procurar, vamos pesquisar, né? Vamos procurar dentro de nós. Eu sempre trago os meus exemplos porque, enfim, compartilho com vocês. Quando eu descobri que minha tia, sou filha única, neta única, sobrinha única, né? Já contei para vocês, que minha tia, viúva, estava com Alzheimer, eu travei. Eu entrei dentro do carro e não consegui sair. Fiquei 4 dias, ou eu ficava em pé, ou eu deitava. A base de injeção, etc. e tal. O que foi isso? Eu não tinha feito nada. Quando eu descobri que era a minha reação de medo, obviamente, de não aceitação, obviamente, daquele fato em si, eu comecei a melhorar. Entende? Então, muitas vezes, os sintomas acontecem e a gente não sabe por quê e a gente passa batido. Né? Dá o sinal, o corpo fala, né? O que o coração sente. Então, se a gente não analisa, a gente pode arrastar isso, causando depois, danificando realmente o nosso corpo. Né? A gente vê aí a depressão, a síndrome do pânico. Gente, síndrome do pânico causa arritmia. E aí, depois que danifica, danifica mesmo. Mas começa com o quê? O mental, né? O espiritual. O que eu estou pensando e gerando em mim, minando o meu corpo na doença. Então, se queremos ser saudáveis,
os pensamentos precisam ser saudáveis, com certeza. Telepatia, amigos na mesma sintonia, né? Quantas vezes nós... Pronto, exatamente, você pensa, o marido fala. Ou então, aquelas amigas, muito amigas, fazem coro, né? Eu tinha uma amiga na escola que a gente dizia assim, a gente faz corinho, quando uma fala, a outra fala junto. Aí você pensa, toca o telefone, é aquela pessoa que você está pensando. Isso é o quê? Sintonia. E o pensamento é muito de sintonia, tá? Espíritos simpáticos. É a simpatia. Não é verdade? É a afinidade dos pensamentos. Não, com certeza. Viver como espírito dentro do nosso corpo. E cuidando do nosso corpo, porque o nosso corpo é o nosso veículo. Não, o espírito é o que anima o corpo. Somos espíritos. Eu estou Laura. O espírito é a pura energia. E nós precisamos do corpo para moldar o nosso espírito, né? Então, vamos lá. Campo eletromagnético, formado pelas ondas pensamento associadas à energia dispensada pelas funções celulares. Então, quando falam de aura, a cor da aura, né, é exatamente aquela qualidade de energia que estamos emanando. Ok? Por isso que nós, quando chegamos perto de certas pessoas, nos sentimos bem ou nos sentimos mal, como nós já falamos. Tá? Lei da afinidade, eu já falei. A sorte e o azar, ó vida, né? E o otimista e o pessimista. O medo pode ser o maior inimigo ou o maior amigo. Lembra aquele filme da... diz aí, daquela bonequinha que tinham vários sentimentos? Divertidamente. Então, fantástico. Vocês lembram que foi o medo que salvou? Ou seja, isso nós vimos também na aula passada, que, bem equilibrado, são todas potências necessárias a nós. Então, o nosso medo pode ser nosso maior amigo ou nosso maior inimigo. Tá? E sorte e azar, gente. Aquela pedrinha que a gente carrega dentro do bolso é meu amuleto de sorte. Qual é a influência que aquela pedrinha pode ter? A não ser o pensamento que eu deposito nela, aquela energia, aquela fé, aquela certeza de que eu vou estar protegida, ou enfim, o que vocês quiserem pensar. E o que vocês me dizem do pé de coelho? Coitado do coelho, muito obrigado. Eu sempre pensei isso. Coitado do bichinho. Sorte para quem? Pecado. Não é verdade? Então, gente, o amuleto também é força do nosso pensamento. Ok? Você está com calor? Está todo mundo com calor. Então, vamos tentar ver se o nosso... Também está 27 aqui. Melhorou o ventinho? Está chegando? Vem, melhorou? Porque às vezes ele não responde. Melhorou ou não melhorou? Refrescou? Se não refrescar, vocês me avisam, porque senão... Porque ele está fazendo barulhinho.
Então, vamos lá, gente, vamos continuar. Faz. O pensamento influencia o nosso corpo, com certeza. Exatamente. Olha só. Se o nosso pensamento pode... Olha a pergunta dela. Se o nosso pensamento pode atuar no bem-estar e na cura de uma outra pessoa. Olha só, você pode emanar energia positiva a ela. Se ela estiver aberta a receber essas energias, como no passe, tá? Ela pode sentir uma melhora, né? O reiki à distância, o passe, né? Então, mas tudo depende daquela pessoa. Estar aberta para receber essa energia ou não é livre-arbítrio. Eu sou responsável por mim. Eu não posso... Tanta energia... Mas pode melhorar. Com certeza. Porque é a energia, tudo é energia. Então, se você emana, como eu falei da oração, se você emana uma energia positiva para aquela pessoa, ou para aquele animal, enfim, e essa criatura está aberta a receber, com certeza. Ok? O que Jesus fazia? Quais eram os milagres de Jesus? Jesus curava e dizia, tua fé te curou. Ou seja, existia a manipulação da matéria, da energia, mas como ele estava agindo em cima de outra pessoa, a tua fé te criou. Vá e não peques mais. Então, existe nisso também o merecimento. Tá? Ok? Tá. Não. É energia. Porque é energia. Não, aí a gente pode entrar... Ok. Então, vamos lá, gente. Como eu falei, nós somos ímãs ambulantes, né? Quando a gente opera no positivo, tudo dá certo, e no negativo, a gente está atraindo coisas negativas. Aí, olha só, no Livro dos Espíritos, né, uma das questões, influenciam os espíritos em nossas vidas? Resposta, muito mais do que podeis imaginar. Ou seja, então, nós influenciamos as outras pessoas também, tanto encarnados como desencarnados. Aí, veja bem, volta a nossa responsabilidade. Se eu permito ser influenciada, sim, aí volta, vigiai e orai. Por quê, gente? Se eu ficar invigilante, vem aquela vozinha e começa bibibi, bibibi, bibibi. Vocês lembram do desenho animado do Pluto, eu acho, da nossa infância? Os dois, o diabinho e o anjinho? Pois então, é a mesma coisa. Agora, quem é que está dirigindo o carro? Vocês lembram da imagem do carro? Não sou eu que estou dirigindo o carro? Então, não adianta um dizer vai para a esquerda, o outro dizer vai para a direita. Eu vou para onde
eu decidir ir. Então, o meu pensamento prevalece sempre, tá? Então, nós temos uma amiga que está passando por um problema, digamos assim, de desajuste espiritual, de obsessão, não sei o quê. Eu brinco com ela, não dê carona. Né? Por quê? Porque se eu dou carona, eu estou levando junto comigo. Então, não dê carona. Não é verdade? Porque quem dirige o carro sou eu. Pode me influenciar, sim, se eu permitir. Então, a vigilância é fundamental, tá? Porque os espíritos influenciam o nosso pensamento, encarnados ou desencarnados, porque eu posso chegar, eu encarnada, bibi, com uma amiga, tanto para o bem quanto para o mal, e ela aceitar ou não. Isso com qualquer pessoa, né? E a espiritualidade, mais ainda, porque a gente não vê, a gente não percebe, mas somos influenciados, sim, se permitimos. Tá? Psicosfera ambiente, como nós já falamos, né? Eu já falei sobre isso. Responsabilidade com o ambiente e com o próximo. Temos essa responsabilidade. É nossa. Então, vamos colaborar, né? A gente sabe que o nosso planeta está passando por um momento de transformação. É um momento muito difícil. A crise está aí para todos, do planeta inteiro. Estamos passando, ou seja, não é uma crise que o Brasil está passando. É mundial, a gente percebe. Não tem nenhum lugar que diz, tudo está perfeito. Então, estamos passando. Então, a nossa qualidade, a nossa fé, a nossa mentalização no positivo é fundamental. É igual a gotinha no oceano. O oceano é formado de quinquilhões de gotinhas. Nós somos uma gotinha nesse oceano. Então, vamos fazer a nossa parte. Exato. Extremamente complicado. Pode. Então, se essas tribulações estão acontecendo e são sérias, mais um motivo. Sabe por quê? Antes da Segunda Guerra Mundial, talvez nós não tivéssemos essa consciência que temos hoje. Então, se hoje nós somos capazes de olhar para trás e aprender com os erros passados, vamos fazer isso. Estamos muito mais conscientes hoje em dia. Claro, nós temos consciência do nosso poder, não é verdade? Da nossa individualidade. Porque o momento é crítico, planetário, né? Então, nós já falamos da psicosfera densa no nosso planeta e a importância de fazermos da nossa casa o nosso santuário. Por isso, voltamos, né, no Evangelho do Lar, porque as paredes são impregnadas de pensamentos negativos. Por mais... São miasmas, são. Muitas vezes, quando muito densas, são formas de pensamentos. A gente não pode nem entrar nisso porque é uma coisa mais profunda, mais específica, mas com certeza. Então, quando nós fizermos o nosso Evangelho no Lar, vamos pedir que limpe as paredes, que purifique as águas.
Olha o nosso pensamento trabalhando nessa limpeza. Estamos contribuindo para a nossa harmonia, a harmonia da nossa casa. E aí, quando fizermos isso, vamos mentalizar o prédio, a rua, o bairro, a cidade. Aí a gente vai expandindo até o nosso planeta. É o nosso pensamento positivo, é o nosso pensamento de amor, que é extremamente positivo. E aí nós vamos estar minando, né? Um pouquinho é a nossa contribuição. A espiritualidade não diz que a casa espírita, né, como qualquer templo religioso, é um foco de luz. Então, que sejamos nós também uma lanterninha, uma velinha acesa, né, emanando isso. Pode fazer no trabalho, sim. Pode, com certeza. Gozado, né? Uma vez eu fui na Casa e Vídeo do Barra Garden, ainda tinha. Barra Garden? É. Eu cheguei lá cedo e eles estavam todos em círculo, os empregados, de mão dada, rezaram o Pai Nosso, aí levantaram as mãos assim, deram um viva ou amém, sei lá, não me lembro o que era. E aí cada um foi para o seu trabalho, para o seu posto. Hã? O que é? Bom, não sei. Eu estou falando o que eu vi. Entendeu? Por quê? Com certeza. A espiritualidade estaria ali, né, balsamizando cada um, porque a gente não sabe, cada um tem o seu background, tem a sua história em casa, de tristeza, de sofrimento, disso, daquilo outro. Então, eu contei isso porque eu achei lindo, porque no trabalho, não é? A crise está pesada para todo mundo. Fazendo uma oração, está todo mundo. A crise está... está todo mundo na expectativa. Tem. A juventude nunca viu. Então, é isso aí. Ih, está na nossa hora. Então, vamos lá, gente, só para fechar, o que isso tem a ver comigo, né? Ui, não, ainda tem muita coisa. Vamos deixar para a próxima aula. Ah, mas você assiste pela internet. Ah. Então, vamos lá. Quem quer fazer a nossa prece, que já estamos no nosso horário? Então, gente, vocês sentiram como é importante o pensamento, como nós podemos transformar, a partir de hoje, a partir de agora, o nosso pensamento, vigiando. Volto a dizer, a importância de Joana no autoconhecimento. O que eu trago para mim é o que me transforma. O que eu trabalho em mim é o que me muda, não no outro. E essa transformação só é feita quando eu aceito. Ou seja, é uma coisa muito pessoal. Por isso que dizem, né, que a caminhada é coletiva, mas a evolução é individual. Eu só transformo a mim, eu não posso transformar o outro. Então, eu me encontro com cada um de nós, tá? É muito pessoal. Vamos lá, quem faz a prece? De novo? Vem. Vem. Isso é uma... Você falar nesse troço, não. Pertinho.
aqui? Está saindo aí? Não, está ótimo. Jesus, querido mestre, Joana de Ângeles, espiritualidade amiga, Maria, mãezinha querida. Queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento de estudo, neste momento de pensamentos positivos, para nos engrandecer pelo Espírito, termos esperança de podermos melhorar, para podermos melhorar o que está em volta. Queremos te pedir que fique conosco, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, então, até a próxima semana, com pensamentos positivos, ok? E a hora que vier um pensamento negativo, vamos desconstruir e, positivo nele, ok? Beijo a todos.